parou falando sobre o tipo de oração em línguas, né? Ou no espírito. E aí eu falei que o autor tinha dividido esse tema em 3 capítulos do livro. E eu também indiquei esse livro aqui do Luciano Subirá para quem quiser. Ele tá hoje, acho que a edição nova tem a capa diferente, mas o título é o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. E falei também que Paulo dedica um capítulo da palavra, um capítulo da carta dele aos Coríntios, que não foi dividido em capítulo, né? Foi a gente que dividiu, que é o 1 Coríntios 14, para falar sobre a oração em línguas e o dom, sobre a oração, sobre o sinal aos incrédulos. E nós podemos ver a importância que esse tema tem. Muitas vezes ontem a gente falou, né, que a gente não aprende a buscar por isso desde o início, desde pequena. Muitas vezes a gente não é tão estimulado assim, mas é uma prática que deve ser não usada como acessório, mas algo essencial para aqueles que andam com o Senhor, que caminham com o Senhor, que creem em Deus. Nós vimos ontem que é uma oração que fala a respeito da linguagem sobrenatural do Espírito Santo, que é uma oração que dá ao Espírito Santo liberdade de falar por nós, em nós, através de nós nele. É a oração onde a gente, de fato, manifesta essa unidade entre a gente e o Espírito Santo. E também fala sobre a oração dos segredos revelados, daquela intimidade, aqueles segredos que nós e Deus falamos de maneira pessoal. E também o lugar onde o Senhor revela a palavra dele a nós, onde o Senhor traz revelação, entendimento de coisas que muitas vezes nós não entendemos, sobre as verdades insondáveis do reino, os segredos insondáveis do reino. Nós começamos a mergulhar mais nisso e vemos que a Bíblia diz que o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, isso é o que Deus tem preparado para nós. Mas a Bíblia também fala que aqueles que receberam a mente de Cristo conhecem essas verdades. Então nós, com o Espírito Santo, com o agir do Espírito Santo, nós podemos entender as verdades do reino de maneira revelada. Então, ontem eu pedi para vocês, quem pudesse, né, ler algumas passagens, principalmente Efésios 6, 18, 1 Coríntios 14. Nós vimos ontem que a gente fala muito da armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, mas a gente não fala muito do versículo 18, a gente para no escudo e na espada. E que fala da fé e da palavra de Deus. Mas logo no 18 ele diz como esse soldado deve se portar, falando que é para que esse soldado ore em todo o tempo no Espírito. E para que ele vigie nisso, para que ele dê atenção especial a isso. Ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E a gente viu que esse no, né, está dentro de, ou sobre alguém, ou sobre algo, ou dentro de alguém. Então, nós falamos sobre estar como se fosse aquele bebê que está na barriga da mãe, envolto ali, né, naquela bolsa. Dilma até me ajudou falando do líquido amniótico. E a gente está falando que é como se a gente estivesse nesse lugar. E quando nós estamos nesse lugar, nós somos gerados no Espírito, então oramos envoltos por Ele, mergulhado nele. E aí, eu li com vocês o capítulo 14, não todo, eu fui lendo alguns versículos salteados. E nesse capítulo, nós podemos ver Paulo falando algumas coisas a respeito do falar em línguas. Como, por exemplo, ele fala: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Depois ele também fala: o que fala em línguas edifica a si mesmo. Ele também deseja que todos falem em línguas. Então nós vimos que não é para alguns, mas para todos. E também ele vai falando que quem fala em línguas, para que ore, para que possa interpretá-las. Isso pode acontecer tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito coletivo, que é quando se torna profecia.
quando a pessoa fala em línguas, a profecia não acontece só desse jeito, mas quando a pessoa fala em línguas e interpreta, ela então está exercendo o dom de profecia para edificação de todo o corpo. Ele fala então que quando ele ora em línguas, o espírito dele de fato ora, mas a mente dele fica infrutífera. Ele fala que essa é uma ação do espírito diretamente com Deus, ela não passa pelo nosso entendimento, a menos que seja revelado a nós. Quando a gente fala isso, é importante a gente citar que o nosso espírito está sendo carregado das verdades espirituais. E essas verdades, elas são estabelecidas no nosso espírito até passarem para a nossa mente. Então, às vezes a gente fica muitas horas orando em línguas e não recebe de Deus a interpretação do que nós estamos orando. Porém, aquelas verdades estão sendo impressas no nosso coração e no nosso espírito. E com o tempo, elas vão sendo reveladas ao nosso entendimento. A gente fala, estava aqui, eu sabia disso, mas na verdade o próprio Espírito já tinha impresso isso no seu espírito. Nós sabemos que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e que o Espírito de Deus habita em nós, no nosso espírito. Ele ministra a nós no nosso espírito. Então, nós precisamos entender que existem verdades que já estão impressas no nosso espírito, no nosso interior mais profundo, e que depois são reveladas à nossa mente para que a gente manifeste a mente de Cristo. Então, nós vimos a importância de buscarmos essa oração, de buscarmos essa ferramenta, que é uma ferramenta que, eu repito, não deve ser feita como acessório, mas deve ser tratada como essencial. Um carro não funciona sem um motor, sem a bateria. Ele funciona sem o airbag, ele funciona sem o som, mas ele não funciona sem o motor, sem a bateria. Nós devemos considerar a oração em línguas uma peça essencial para que o carro ande, para que não apresente defeitos, para que não deixe gente na mão. Quando a gente lê esse capítulo 14 de Paulo, de 1 Coríntios, que Paulo escreveu, a gente consegue dividir o falar em línguas em três categorias. Sobre o tipo de oração, que é o falar em línguas, que é essa ferramenta, esse meio que o Senhor nos deu para a nossa construção da nossa fé, para a nossa edificação da nossa fé. Nós também temos ele como dom, o dom de falar em línguas, de variedade de línguas. E também nós temos ele como sinal aos incrédulos, quando também é acompanhado de uma interpretação. Quando ele fala da oração, da linguagem sobrenatural, né, do falar em línguas, do orar no Espírito como tipo de oração, ele fala que é o homem falando a Deus, ninguém entende, e o homem edifica a si mesmo. Ele constrói a fé, ele vai edificando, ele vai se construindo, tá bom? Quando ele fala do dom, ele fala que Deus fala ao homem. Por quê? Porque ele fala que para que seja dom, precisa edificar o corpo. E para que edifique o corpo, precisa haver interpretação. Ou da própria pessoa que fala, ou através de um outro irmão que se levanta para interpretar o que aquele irmão em língua está dizendo, que está falando em língua está dizendo. E aí nós temos o dom de profecia através das línguas estranhas. A palavra de Deus diz em Isaías, pois eu posso ver o capítulo para vocês, se eu não me engano é o 29, que a esse povo ensinará a palavra através de novas línguas, de variedades de línguas. Então Deus também usa as suas novas línguas para ensinar ao povo a verdade revelada. Então ele trata isso como dom. Deus fala ao homem, e aí há a interpretação que edifica o corpo. Então, é Deus falando ao homem, precisa da interpretação para que todos entendam, e então a edificação de todos, diferente do tipo de oração que eu acabei de falar. E ele ainda dá um terceiro tipo, que está lá em 1 Coríntios 14, 22, que é o sinal aos incrédulos, que ele diz que quando alguém que não crê ou que não conhece a verdade vê alguém falando em línguas,
Se ele só vê aquilo, parece que aquela pessoa está maluca. Como acontece muitas vezes nos nossos dias. A internet, né, acaba propagando vídeos de coisas que deveriam ser internas da igreja, coisas que são intimidade do Senhor com a sua igreja. E aí as pessoas acabam zombando, acabam criticando, fazendo piada, não tendo a compreensão da língua, da língua que está sendo dita, da oração em línguas. Então, Paulo diz: ainda pode haver um sinal aos incrédulos, que é quando alguém que não crê ou não conhece a verdade entra num ambiente onde as pessoas estão falando em línguas e o próprio Espírito fala com aquela pessoa a interpretação daquelas línguas, então aquela pessoa é edificada. Por exemplo, quando todos foram cheios lá em Pentecostes, a gente via que as pessoas que passavam por aquele lugar entendiam o que os discípulos de Jesus estavam dizendo na sua própria língua. Então, eles tinham a interpretação da língua estranha que eles estavam falando no seu próprio idioma. Deus falava diretamente com eles. O autor até coloca um exemplo no livro, que ele diz que um testemunho de um menininho judeu, uma criança, que acreditava em Deus, mas não acreditava em Jesus, e foi para a igreja, e na igreja uma irmã se levantou, começou a falar em línguas. O pastor esperou para que houvesse alguém que interpretasse, não houve. Ele seguiu o culto e aí acabou. Só que aí no final do culto, aquele menininho foi falar com o pastor quem era aquela irmã que tinha se levantado e falado com ele no hebraico, na linguagem que ele entendia, e ainda tinha citado o nome dele. E o pastor falou para ele que a irmã tinha falado em línguas, que a igreja não tinha entendido o que ela tinha falado, que aquela irmã nem tinha tido muitos estudos para conhecer o outro idioma, que ela mal conhecia o dela, não era fluente em outro idioma, e que foi o próprio Espírito que tinha falado ao coração dele. Então, quando acontece assim, o próprio Espírito interpreta a pessoa entende na própria língua, no próprio idioma, coisas que o Senhor está falando através da língua, da variedade de línguas, através da língua sobrenatural. Nós temos um sinal, desculpa, aos incrédulos. Então, nós vemos essas três divisões que eu não vou destrinchar muito aqui, mas é para que o principal que a gente entenda é que o dom é diferente do sinal, que é diferente da oração em línguas. Para que a gente entenda que a oração em línguas é para todos. É para todos. Todos. Muitas vezes a gente cresce em um meio de religiosidade. Como eu já falei, eu estou batendo nessa tecla porque eu sei que esse é um desejo do coração de Deus para nossas vidas, de que um meio de religiosidade que não influencia a gente a buscar isso como prioridade. Mas essa é uma prioridade básica para a igreja funcionar. Então nós precisamos, ainda mais igrejas que têm, como é que eu vou dizer, um sistema de hierarquia mais definido, onde os líderes ficam muito distantes das ovelhas no sentido de busca, de caminhada. É como se as ovelhas olhassem para aqueles líderes como alguém muito mais santo do que elas, muito mais dedicado a Deus do que elas, muito mais digno de Deus do que elas. Quando as ovelhas muitas vezes crescem nesse meio, elas colocam assim: não, isso não é para mim. Isso é para aquele líder, ou para aquele outro, ou para aquele outro. Não para mim como ovelha. E às vezes, por causa desse pensamento, a gente vai limitando aquilo que é nosso. A gente vai limitando o direito que nós temos, o agir do Espírito Santo. Só que nós precisamos entender como igreja que o Espírito Santo é a vida da igreja. O Espírito Santo é o sangue que corre no corpo. Se só os líderes falarem línguas, então o Espírito Santo não corre no corpo. Nós precisamos entender que todo o corpo precisa estar alinhado, porque o sangue não passa só pelo meu braço, não passa só pela minha barriga, não passa só pela minha mão. Ele circula por todo o meu corpo. E quando eu tenho problema de circulação,
quando o sangue não rega mais, não irriga mais alguma parte do meu corpo, meu membro corre o risco até de ser amputado. Não tem mais vida passando ali. Então nós precisamos entender que o agir e o mover do Espírito é para toda a igreja. Se alguém em algum momento te estimulou a dizer isso é só para um líder, outro líder, é só para o pessoal da oração, só para o pessoal que está à frente, isso é mentira, não é verdade. É para todos aqueles que creem no Senhor. Ontem a gente viu que para a gente receber o Espírito Santo, para a gente fluir em línguas, é necessário que haja fé da nossa parte. Nós precisamos crer em Jesus. A gente busca. Oi, tia, tudo bem? Tá tudo bem aí? Que eu vi uma bolinha carregando aqui. Pausou, A gente avança. pausou e agora Qual, voltou. qual parte, Mas tia, foi que eu bem repito? Não rápido tô para entendendo. mim, entendeu? Foi rápido, deu uma Entendi. pausa e voltou logo. Agora eu não sei para o Ah, povo, por isso que eu tirei para ver se para eles como é que vamos ficou. ver. Finaliza Me aí, diz aí se gente, se tá teve. ok. Se tiver ok, eu continuo. Tá ok? Dá um joinha aí. Se tiver ok a live. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Pra mim também. A tia Shirley travou então também, né? Um pouquinho. Passou sim. Passou. Passou, deve ser travou, né? Passou bem rápido e depois voltou. Ah, então foi rapidinho para todo mundo, então. Então Abençoe o foi. sinal, Senhor da internet, em nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, nós precisamos entender que a gente precisa crer em Cristo para receber e que isso é para toda a igreja. Para toda a igreja. Não deixe ninguém colocar no nosso pensamento, no pensamento de vocês, que isso é exclusivo para algumas pessoas, para pessoas que se santificam mais, para pessoas que buscam mais. Na Bíblia não tem evidência de que o Espírito Santo só vinha para pessoas santificadas de uma maneira especial. Não. A Bíblia diz que as pessoas, por alguns determinados meios, as pessoas buscavam, ou era derramado espontaneamente, nós vamos ver isso, ou por imposição de mãos, e aquelas pessoas recebiam o Espírito Santo. Então Deus não faz distinção de quem vai receber, de quem vai ter essa ferramenta como edificação. O Espírito Santo é um selo em nós, é a garantia da promessa. Ele faz parte da nossa herança. Nós temos o direito, tá bom? Jesus fala para os discípulos dois termos. Eles falam, recebam o Espírito Santo. E ele fala, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Quando a gente vai falar sobre receber, a gente fala sobre tomar posse, obter como recompensa, adquirir. A gente fala sobre ter algo. E quando a gente fala de revestir, a gente fala de vestir de novo, de adornar, de ter revestimento, de cobrir, de envolver, de tomar, de tornar firme, tornar estável, resistente, de prover de algo, de se armar de algo, de se munir de algo. Então, nós vemos que temos a parte de receber o Espírito Santo, e o pastor Luciano Subirá até fala um pouco no livro dele que isso trata muito sobre a transformação interior, que até Tia Wanda fala muito, sobre o fruto do Espírito, sobre desenvolver o caráter de Deus, sobre ficarmos parecidos com Ele. E nós temos o revestir, o ter munição, o estar com firmeza, revestidos. Nós termos poder. Nós termos poder. Quando a gente fala sobre revestimento do Espírito Santo, nós não estamos só falando sobre transformação interior. Isso é quando a gente recebe o Espírito Santo, ele faz a obra que ele precisa fazer em nós, à medida que nós confiamos nele. Mas o revestir é quando a gente, de fato,
se veste desse poder, quando a gente é envolto nesse poder, quando a gente, então, coloca, se arma com essas munições do reino. Como Jesus disse, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como? Através do Espírito Santo. E nós vimos que uma das evidências é o falar em línguas. Falei ontem que essa não necessariamente é uma regra, mas é na Bíblia uma evidência clara. Todas as pessoas que receberam o Espírito, citadas na Bíblia, seja um grupo de pessoas ou pessoas, logo em seguida elas falaram em línguas. Tá bom? Então nós precisamos entender que há uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Às vezes a gente para aqui, eu tenho o Espírito Santo, mas Deus quer levar a gente para cá, como eu falei, é quando a gente mergulha. Então tudo em volta de nós é o Espírito Santo. Quando a gente está no mar e mergulha, tudo que é em volta do nosso corpo é água. Quando a gente mergulha no Espírito, tudo que está em volta de nós é o Espírito. De dentro para fora, nós já recebemos e então ficamos revestidos. Estou frisando bem isso, para vocês entenderem que não devemos nos contentar em só receber, mas sermos revestidos. Porque depois que somos revestidos de poder, então podemos nos tornar testemunhas fiéis de Cristo, agindo da maneira certa, manifestando o reino por natureza, manifestando o reino, porque o reino está em nós e ele se manifesta onde nós chegamos, ok? Existem 3 maneiras que a Bíblia fala que as pessoas receberam o Espírito Santo. E eu quero passar essas 3 maneiras para vocês, lembrando que eu não estou limitando Deus, eu tenho muito temor de fazer isso. Deus é soberano, criativo, faz as coisas do jeito que Ele quer, do jeito que Ele cria, do jeito que Ele inventa. Mas a Bíblia nos conta 3 maneiras de receber o Espírito Santo. A primeira maneira é quando ele vem de maneira espontânea. Como, por exemplo, acontece lá na casa de Cornélio. Lá em Atos 10, do 44 ao 46, diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, Cornélio era gentio, né, gente? Então, mas ele cria em Deus, ele orava na casa dele, e aí ele mandou chamar Pedro por instrução do Espírito Santo. Pedro chegou lá e estava pregando a Cornélio na casa de Cornélio. E aí a 44 diz: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir Pedro disse: pode alguém negar água impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo assim como nós. Então acontece do Espírito vir de maneira espontânea. Tem gente que se converte e logo recebe o Espírito Santo. Tem gente que está no culto, não está nem procurando isso, o Espírito Santo vem sobre aquela pessoa. Existe uma lógica? Não, existe a soberania de Deus. Ele sabe o que faz, com quem faz e da maneira que ele faz. Existe ainda uma segunda maneira, que é a imposição de mãos. A Bíblia mostra isso. Lá em Atos 8, do 14 ao 17, diz que o povo de Samaria tinha aceitado a palavra de Deus. E aí no 14 diz assim: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então aqui nós tivemos um segundo método, um segundo caminho, que é por imposição de mãos daqueles que tinham autoridade e já possuíam o Espírito Santo. A Bíblia trata muito a imposição de mãos como essa transferência de algo que está em alguém para outra pessoa. Não é transferência que a primeira fica sem, é um compartilhar, um multiplicar. Então esse também era um segundo caminho.
E a gente vê aqui nessa passagem a importância que os discípulos, né, os apóstolos davam para orar por essas pessoas receberem o Espírito Santo. Eles já tinham recebido a palavra e já tinham sido batizados em nome de Jesus. Mas ainda assim, os apóstolos fizeram questão de enviar Pedro e João lá para impor as mãos e eles serem revestidos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo descesse sobre eles. Muitas vezes na igreja, a gente vê que a igreja acaba parando no recebeu a palavra, foi batizado em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir a caminhada assim. Só que a própria palavra mostra, pelo exemplo de Jesus, pela prática dos apóstolos, que eles faziam questão de que as pessoas recebessem o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo descesse sobre essas pessoas. Então, nós não podemos considerar isso como uma opção, faz parte do caminho. A pessoa foi batizada, nós vimos que no caso de Cornélio foi batizado no Espírito antes de ser batizado nas águas. A pessoa recebeu a palavra, foi batizada nas águas, ela precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Porque ela não vai andar na força do braço dela, ela vai andar no poder de Deus. Muitas vezes a igreja no Brasil é enfraquecida por causa dessa prática, a falta dessa prática. Vira assim, não, agora é cada um por si, vamos buscando, à medida que o Senhor tiver vontade, Ele vai derramando o Espírito Santo, eu já consegui, espero que você consiga também. E não é assim que funciona. Nós precisamos tratar isso como uma prioridade, como algo essencial, como algo vital para a igreja. A igreja, sem o poder do evangelho, é só uma igreja cheia de palavras. Só que a palavra de Deus não termina nas palavras. A palavra de Deus termina quando ela cumpre, através do poder de Deus, o que ela foi estabelecida para fazer e depois retorna ao Senhor. A Bíblia vai dizer isso para nós. Então, quando a gente fala, prega, e não há o poder de Deus, há uma ação incompleta da igreja. Porque o reino de Deus não é só palavra, mas poder. O evangelho de Deus não é só palavra, mas poder. Então, a pessoa precisa receber a palavra, crer em Jesus, se arrepender, aceitar Jesus, ser batizada e revestida do Espírito Santo. Nós precisamos ir até o final com essa prática. O terceiro meio, né, nós falamos sobre esse meio espontâneo, esse método de imposição de mãos, e tem um terceiro que é pela oração e súplica, crendo na palavra, né? Pela oração e espera, quando a gente espera e ora, porque cremos na promessa que o Senhor fez. Isso acontece lá em Atos 2, do 1 ao 4, que é o exemplo clássico que a gente conhece dos discípulos. Diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A gente viu ontem que o Espírito capacita, mas quem fala é a gente. E por isso nós precisamos ter fé para deixar ele fluir. Mas nesse texto a gente vê que os discípulos estavam reunidos esperando. Por quê? Porque lá em Atos 1, Jesus tinha dado a eles a ordem: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês recebam a promessa que eu disse a vocês a respeito do Consolador, a respeito do Ajudador. Jesus já tinha soprado sobre eles, como eu falei, falado, recebam o Espírito Santo, mas disse para que eles esperassem até que. Então, eles estavam em oração e espera. E esse é um terceiro caminho que nós temos. Quando nós ficamos à espera em oração. Não é uma espera de quando Deus quiser, Ele me dá. É uma espera de eu estou buscando isso e esperando. Eu quero isso. Esse foi o método que aconteceu comigo. Eu pedi a Deus e fiquei orando durante 1 ano. Orando. E nesse 1 ano o Senhor foi trabalhando muitas coisas em mim.
até que eu recebesse o Espírito Santo, de fato fosse revestida. Eu precisei ter a consciência de que sem o Espírito Santo, sem o revestimento do Espírito Santo, eu não funcionaria direito. Então, o Senhor me trouxe esse entendimento e então me revestiu de poder. Esse foi o método. Eu tenho uma amiga que ela orou 6 anos. Orou e esperou 6 anos. Buscou, orou, jejuou, até que ela recebeu o Espírito Santo. Só que às vezes a gente busca, diz, não deu certo, e aí deixa pra lá. Ou então a gente não busca isso de maneira intensa, de maneira necessária, tipo assim, como se isso fosse uma necessidade vital. A gente vai orando como se fosse, Deus, se der, o Senhor me dá, se não der, não me dá, tá tudo bem, vamos seguindo. E nós precisamos orar e esperar no Senhor, porque é uma promessa dele. Nós não podemos desistir de querer o Espírito Santo. Isso precisa ser primordial. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo para conseguir ter o Espírito Santo e ser revestido por ele. Porque então a igreja vai funcionar da maneira como ela deve funcionar.